Boas pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Vitamina B, Bíblia, Bênção e Bom Humor. O meu nome é Virgílio e hoje vamos falar de algo sério tentando manter o humor. Hoje vamos derrubar muros. Não é para destruir a sua casa nem para que o teto caia, mas para tentarmos dar uma renovação à nossa vida e chegarmos mais longe. Hoje vamos explorar como a Batalha de Jericó nos pode inspirar a superar as nossas barreiras e muralhas pessoais e alcançar um futuro melhor. Hoje é dia de derrubar muros e barreiras e alcançar novos patamares na nossa vida. Para contextualizar aqueles que não são tão envolvidos com a Bíblia e que não estejam a par da história de Jericó, basicamente Jericó era uma cidade que o povo israelita conquistou depois de uma longa caminhada no deserto, os 40 anos depois da escravidão no Egito. Esta cidade era rodeada por completo por uma grande muralha e aos olhos de todos ela seria intransponível, mas que, através de uma estratégia bastante invulgar, acabou derrubada, acabou por cair ao chão e permitir que o povo de Israel pudesse conquistar esta terra. E a nossa vida é igualmente repleta e rodeada de muros e desafios, que na maioria das suas vezes servem apenas para nos impedir de avançar e progredir na nossa vida. Vamos lá então. Aqui nós começamos a perceber que a nossa vida tem muita coisa em comum com esta história. Ao longo da nossa vida olhamos para o trajeto que já fizemos e vemos as nossas pegadas atrás de nós marcadas na areia. Entendemos que temos caminhado num deserto enorme, num período ou num momento da nossa vida que nem sempre é frutífero, nem sempre é bom ou que tem secado ao longo do tempo. E entendemos também que aquilo que nos motivou a chegar aonde estamos hoje foi a esperança de alcançar um nível melhor, um patamar melhor, um território melhor. Todos nós sonhamos sair deste deserto e chegar aos jardins, chegar aos sítios bons, chegar às florestas, chegar às cidades, chegar a todos os lados que possam encher a nossa alma. E assim também foram os israelitas. Lembramos que eles vinham numa caminhada de 40 anos pelo deserto e chegando a Jericó, eles viram ali a saída do seu problema. Acredito que todos eles estivessem fartos de andar com areia nas sandálias, fartos de ter todo o calor de dia, o frio de noite, e estava na hora de mudar, de procurar um sítio que fosse abrigo. Mas, quando eles foram investigar o que é que se passava naquela cidade, entenderam de forma muito rápida que havia lá muitas dificuldades e que seria muito difícil transpor aquele muro e alcançar aquela terra. Além deste muro físico, que já era uma dificuldade suficiente para que muitos de nós olhassem numa outra direção, do outro lado ainda havia gigantes de guerra, gigantes que na descrição de quem os foi ver olhavam para eles como gafanhotos a ponto de os destruir e de os consumir. Mas no meio daqueles que foram olhar, no meio daqueles que foram ver o que se passava lá na cidade de Jericó, também houveram dois que viram a muralha grande e sólida, viram os problemas, viram os desafios, viram os gigantes, mas viram também que do outro lado do muro havia uma terra próspera, uma terra farta, uma terra que poderia dar-lhes uma volta completa à vida, tirá-los do desconforto onde eles estavam, tirá-los daquela situação desagradável onde eles estavam e colocá-los numa situação bastante mais favorável. E lembrem-se, uma vez mais eu recordo, os homens que estavam a receber a notícia daquele muro e daqueles gigantes eram pessoas que estavam há 40 anos a caminhar no deserto. 40 anos. Estamos a falar de uma vida, estamos a falar de uma geração, estamos a falar de alguém que tinha visto o deserto da vida roubar-lhe muitas possibilidades, muitas oportunidades e na maioria as pessoas que já saíram do Egito com alguma idade estavam ali já cansadas, já no momento de final de vida, em que a esperança tinha ido embora. Mas entendemos que mais velhos e mais novos, todos eles estavam insatisfeitos com o deserto. E ao longo do tempo eles foram deixando isso bem claro e reclamando bastante do sítio onde estavam. Mas agora surge um muro, surgem dificuldades, surgem gigantes e de repente o deserto passou a ser um lugar de conforto e estabilidade. Aquela velha história que nós muitas vezes dizemos, aqui não há muita coisa, mas pelo menos há Ksé.
E quantas vezes nós também passamos pelo mesmo? Nós estamos insatisfeitos, sentimos que precisamos de ir mais longe, sentimos que precisamos de alcançar novos patamares, mas entretanto surgem problemas, surgem dificuldades, surgem oposições e o cenário em que estamos inseridos, que nos deixa insatisfeitos, sabe Deus quanto tempo, passa agora a ser o nosso lugar de conforto e segurança. Mas a verdade é que passado um tempo, as coisas acalmam, o medo vai se dissipando e voltamos a entender que o deserto em que temos caminhado continua a ser algo que não nos agrada e voltamos a procurar uma saída. Mas, como é de costume, sempre que tentamos melhorar, aparecem desafios, aparecem dificuldades e isto muitas vezes, se não tivermos cuidado e se não formos autoconscientes, torna-se um ciclo na nossa vida em que nós pensamos ir para melhor, mas depois reprimimos-nos face às dificuldades e permanecemos insatisfeitos e estagnados ao longo da vida. E deixe-me dizer-lhe desde já, não se engane, estes muros não são apenas aqueles que os outros levantam. Na maioria das vezes estamos a falar de muros que somos nós próprios que levantamos à nossa volta. E eu vou dar alguns exemplos que são muito comuns. Isto é demais para mim. E se der errado? Não, isso há pessoas mais qualificadas para fazer. Não, eu não me vou meter nisso, que isso não é para mim. Eu não entendo muito disso, eu vou deixar isso para quem entende. Não, já sou velho demais para estar a pensar numa coisa dessas. Não, Deus me livre, eu tenho uma família em casa para cuidar, eu tenho de ser responsável, eu tenho de ser estável. Muitas destas coisas realmente elas são boas. E quando nós falamos estas coisas connosco mesmo, nós até temos um sentimento bom e muitas vezes atrelado a uma segurança familiar, a um controle financeiro. Mas a verdade é que muitas destas coisas, elas aparecem apenas e só para nos guardar do fracasso. Vamos agora simplificar a coisa. Vou abrir um pouco o meu coração para aqueles que me estão a ouvir. A verdade é só esta. Decidi começar este podcast. A decisão está tomada, só falta meter em prática. Mas assim que a decisão se tornou fixa, assim que passou de um plano no papel para algo que eu queria aplicar, as muralhas começaram-se a levantar à minha volta. E se ninguém ouvir? E se ninguém gostar? E se eu agora for fazer aqui um investimento financeiro e na verdade isto correr tudo errado e eu depois não tiver o que fazer ao material? Virgílio, tu não percebes nada de áudio, não percebes nada de vídeo e nem sequer és bom a trabalhar com redes sociais. Como raio é que tu te vais enrascar para fazer isto funcionar? Tu já tens tanta coisa na tua vida, já tens uma vida tão cheia, tão preenchida, onde raio é que tu vais arranjar tempo ainda para estar a brincar aos podcasts? Tudo isto foram tijolos que eu mesmo fui montando e empilhando e cimentando na minha vida. E de repente, todos estes tijolos, que sozinhos não têm muito peso, tornaram-se num muro muito maior que eu. Num muro que era intransponível. Num muro que, por alguns instantes e momentos da minha vida, me tiraram completamente a vontade de fazer o que quer que fosse relacionado com este projeto. Mas é nestas alturas que nós também temos de entender que, assim como na história de Israel, 12 foram espreitar a terra, 10 vieram apenas com as notícias más, mas houveram 2 que voltaram com notícias de que haveria esperança do outro lado, de que há motivos para enfrentar, há motivos para tentar, há motivos para ir mais além e vencer todas as nossas dúvidas, todos os nossos problemas e dificuldades para alcançar algo que nos espera do outro lado. E eu sou grato porque, olhando dessa forma, eu decidi avançar de qualquer forma. Comprei o micro, gravei, editei conforme sabia, submeti o podcast e a verdade é que, olhando para trás e para aquele B0, aquilo foi muito horrível. A edição foi fraca, a própria gravação foi fraca, o tom meio envergonhado, mas a verdade é que, ainda com tudo isso, que eu entendo que não foi perfeito e que nem mesmo foi bom, eu tinha de avançar e lançar esse episódio B0. Deu-me força para entender que, e se der errado, não tem problema. Eu estou a crescer no processo. E se ninguém gostar, valeu a pena só pelo caminho que eu estou a fazer. Virgílio, mas e se agora tudo der errado e tu perderes o investimento que fizeste?
a verdade é que é só dinheiro. Trabalha-se mais um mês e no final do mês volta a haver alguma coisa para podermos fazer. E eu entendi que era hora então de avançar e não parar. Independentemente daquilo que acontecer, independentemente daquilo que surgir, é hora de seguir em frente e encarar o problema de forma séria e persistente e buscar na consistência e persistência algum resultado. Eu entendi que eu não posso deixar que os meus medos, que as minhas ânsias e inseguranças me impeçam de viver coisas maravilhosas. E hoje quero desafiá-lo a pensar exatamente da mesma forma. Não permita que os seus medos, as suas inseguranças, o medo de falhar, o medo de ser repudiado, o medo de muitas vezes não ser valorizado, o medo que as pessoas o ridicularizem, o medo de falhar para com os seus, o medo de desapontar as pessoas que estão ao seu lado, tantas vezes o tem impedido de dar passos, tem impedido de agarrar projetos, de mudar de vida, de tomar decisões que o vão levar a patamares muito melhores e muito mais satisfatórios na sua vida. Agora falemos então dos outros muros. Os muros que surgem na boca dos outros. Os muros que surgem quando toda a gente continua a acreditar-nos abaixo. Assim como vieram dois com notícias fantásticas. Pessoal, nós temos de ir para o outro lado. Lá é terra que emana leite e mel. Tudo o que se planta cresce e dá. Tudo aquilo que se semeia dá fruto. Tudo aquilo que se tenta fazer do lado de lá dá certo. Vieram 10 que diziam: vão nos exterminar. Vão acabar connosco. Nós vamos ficar pior que o que estamos. Não justifica ir para a frente. Muitas das pessoas, cada vez que você decidir dar um passo fora da sua zona de conforto, cada vez que você pegar no martelo ou na marreta e decidir começar a deitar muros abaixo, vai sempre haver quem se levante para lhe dizer: cuidado que tu vais acabar pior. Cuidado que isso tem tudo para dar errado. E eu quero voltar à minha vida, que também é o meu propósito aqui, partilhar um pouco daquilo que me acontece. Eu decidi arrancar o meu podcast e apareceram pessoas a dizerem coisas como: ui, só agora ainda tens muito que aprender, Virgílio. Ui, não, tu não graves já. Ui, primeiro que graves um episódio tens muito que aprender. Outros disseram o simples: epá, isso não dá nada. Podcast, isso não dá nada. Isso nem dá dinheiro, isso não dá nada, isso não dá nada. Podcasts, hoje em dia, sem vídeo, perda de tempo. Agora, é com 30 anos que vais voltar a estudar. É com 30 anos que vais agora decidir e fazer um curso técnico. Todas estas frases fizeram parte dos meus últimos 3 anos. Todas as vezes que eu decidi fazer algo na minha vida para me enriquecer, todas as vezes que eu decidi sair da minha zona de conforto e enfrentar e derrubar os muros que existiam na minha vida, todas as vezes houve quem se levantasse, dissesse que era inútil, que ia dar errado, que ia ser frustrante. Mas aqui estamos. E durante estes 3 anos eu acabei um curso técnico que acabou por não me servir para a minha área profissional, mas através desse curso eu encontrei a profissão onde estou agora. Estou extremamente feliz, encontrei um trabalho que eu gosto. Depois decidi começar este podcast. E embora ainda tenha muito para aprender, muito para crescer e muito para melhorar, eu tenho visto o meu esforço, obriguei a regrar o meu calendário, obriguei-me a criar tempo onde ele não existia. Tem também sido bom para melhorar a minha fala. Eu sou uma pessoa que tem tendência a usar ams e muitas vezes. E desde que comecei a gravar, tenho tido a consciência de falar de uma forma mais correta, de comunicar de uma forma mais clara. Então, se ninguém gostar, se ninguém ouvir, se não derem nada, a única coisa que eu tenho a garantia é que um desperdício de tempo ele nunca vai ser. Pode não dar o resultado que eu queria, mas vai sempre ser algo que para mim vai ter significado, para mim vai trazer desenvolvimento e crescimento pessoal. Mas ainda sem fugir muito do tema, deixe-me dizer que assim como vão sempre levantar-se os 10 que falam mal, os 10 do bota abaixo, os 10 que parece que empurram as suas frustrações para cima de si, aqueles que não têm coragem para pegar na marreta e derrubar os muros deles, parece que lhes faz comichão quando alguém tenta fazer. Mas temos de nos lembrar que na nossa vida, se nós nos rodearmos de pessoas que nos querem bem, nós vamos sempre encontrar os 2
que nos dão força, os dois que conseguem ver connosco a nossa visão, os dois que conseguem entender os nossos propósitos, os dois que conseguem juntos connosco elevar-nos a um outro patamar. E aqui eu tenho sempre de dizer que é bom nós estarmos rodeados de pessoas que preferem o grandioso difícil ao medíocre confortável. As pessoas que eu geralmente classifico como quem já tem problemas que chegue e que sai em busca de soluções. E eu encontrei apoio e força para tirar este projeto do papel. E eu quero agradecer a todos aqueles que desde o momento em que esta ideia ainda era só uma ideia, desde que eu ainda pensava e que fui partilhando com alguns, a todos aqueles que me deram apoio e aqueles de quem eu vou falar vão, se ouvirem, vão reconhecer que eu estou a falar deles. E a primeira é claramente a minha mulher, a quem tenho muito que agradecer e que me disse: amor, faz o investimento, compra o microfone e anda com isso para a frente. Quem sabe isso não dá muito mais certo que o que tu estás a contar. Ao passo que muitas pessoas dizem: Virgílio, não te metas nisso, não tem como dar certo. Na mente da minha mulher, a possibilidade é dar certo ou muito certo. E então, como tantas vezes ao longo da vida, ele continua a empurrar-me para a frente. Outra pessoa disse-me: Virgílio, vai em frente, Portugal precisa de mais conteúdo. Portugal precisa de ouvir a mensagem que tu tens para passar. Acredito que vai ser um enorme sucesso. Mas além de palavras, houve também quem me apoiasse de outras formas. Houve quem me dissesse: Virgílio, deixa, isso fica connosco. Nós já estamos a pagar a licença, podes usar o novo software de edição. Ou até um amigo e alguém com quem eu já não falava há muito tempo, que ao ver as minhas dificuldades, em vez de botar abaixo, disse: olha, eu pessoalmente não tenho como te ajudar, mas conheço malta do mundo do podcast que tem anos de carreiras, que já tem muita experiência e eu vou pedir para que assim que possível que eles te deitem a mão. Então eu quero, ainda, enquanto tenho a oportunidade, já agradeci a todos pessoalmente, mas deixar também o meu grande agradecimento a todos aqueles que me ajudam, a todos aqueles que me dão feedback, a todos aqueles que me tabelam para eu saber o que devo fazer e como devo fazer, e acima de tudo a todos aqueles que têm feito o esforço e o sacrifício de me ouvir e de me acompanhar, porque eu sei que nesta primeira fase nem sempre é fácil. Então, meu muito obrigado a todos aqueles que já têm contribuído para que este podcast seja um sucesso, que pode não ser nacional, pode não ser mundial, mas que para mim já é um projeto de sucesso, já é um projeto que me tem alegrado, que me tem deixado satisfeito, é um projeto que me tem levado a viver coisas maravilhosas e fantásticas, que mais não seja o que eu já cresci a nível de comunicação e realmente entender que as pessoas que estão ao meu lado verdadeiramente se importam e querem que eu chegue mais longe. Então faça como eu e sempre que possível for, rodeie-se de pessoas que estão dispostas a incentivá-lo e a viver consigo novos patamares, a tentar ir mais longe. E mais do que ajudá-lo, pessoas que eu tenho a certeza que se der errado, se correr mal, se alguma coisa não correr conforme está planeado, que vão também estar lá para o apoiar e para dizer: para a próxima é que dá certo, para a próxima é que vai. Então não permita que a sua vida seja constrangida pelos seus medos e inseguranças. Não permita que os negativistas, que os pessimistas da vida venham ditar os seus limites e impor-lhe muros e dificuldades que são tantas vezes fáceis de transpor. E dessa possibilidade de se rodear de pessoas que estão dispostas a ver o melhor que esta terra tem para oferecer consigo. Esteja disposto a realmente abrir-se e a experimentar, deitar abaixo. Pegue na marreta da sua vida hoje e comece a derrubar muros para ir mais longe. E vai ver que do outro lado, muitas vezes, vai encontrar aquilo que está à espera. Muitas vezes a nossa vida só é escura, porque a luz está a brilhar do outro lado e os muros estão a fazer sombra sobre nós. Então que nós possamos realmente agarrar o que temos e, se não tiver marreta, vai ao pontapé, vai com a mão, vai de empurrão. Se não consegue sozinho, chama ajuda, mas não permita que a sua vida estagne e continue dia após dia a lutar para melhorar, a lutar para ir mais longe, para conquistar novas coisas e para viver verdadeiramente o potencial que existe em si. Então, fique atento a quem está a rodear, fique atento às pessoas que têm ouvido e que têm ditado os seus passos. E lembre-se, sempre que nós
paramos de avançar por causa do medo, por causa da insegurança, sempre que a vida que nos chateia, a vida que nos insatisfaz, de repente se torna um conforto, significa que se calhar está na altura de nós procurarmos uma muralha para deitar abaixo e para podermos crescer. Eu agradeço uma vez mais o tempo que me dispensaram, espero que fiquem bem, sigam-nos nas redes sociais, subscrevam o nosso podcast e, se possível for, interajam connosco, falem de temas, digam o que é que gostavam que eu falasse, deem feedback do podcast. Estamos aqui para melhorar, para crescer juntos, então fico à vossa espera. Um grande abraço e até à próxima.